Bom dia, gente. Bom dia. Hoje, dia 44 do nosso devocional. Um novo nome. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 32, 28. Neste processo de descoberta e restauração da identidade, precisamos entender que, muitas vezes, o Senhor mudará o nosso nome. Bom dia, Elenir. Bom dia, Késia. Sejam bem-vindas. Nomes têm muita importância para Deus. Quando engravidei da minha primeira filha, eu não sabia que seria uma menina. Ao receber o exame clínico, constatei alegremente: estou grávida. Na volta do consultório, fui andando pela rua e pensando: meu Deus, já está aqui dentro. E o Senhor me falou: é uma menina e o nome dela será Vitória. Sempre que você proferir esse nome, o inverno vai estremecer, porque dei uma vitória a vocês. Embora fosse apenas um embrião, já havia sido escolhida por Deus e Ele havia dado um nome a ela. Por meio da adoção divina, eu e você também recebemos um novo nome que está ligado à nossa identidade. Um deles é Filha Amada. Olha que lindo isso, gente. O apóstolo Paulo escreveu: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Romanos 8, 15 e 17. Por outro lado, nos tempos bíblicos, era comum as pessoas terem os seus nomes literalmente mudados por Deus, como anúncio de uma transformação significativa em suas vidas. E isso aconteceu com Jacó. O nome Jacó significa enganador. Bem conveniente, se você conhece a história de Jacó. Contudo, a Bíblia relata que ao ser tocado por Deus, ele passou a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Porém, não à toa, as Escrituras nos garantem que a mudança de nome só ocorreu depois que o anjo tocou a coxa de Jacó e o deixou manco para o resto da vida. Gênesis 32, 24 e 28. Um toque dramático, significativo e definitivo na cura desse homem. Assim como seu nome já não era mais o mesmo, seu caminhar também não. Ele andava de modo diferente. E é isso que o toque de Jesus faz em mim e em você. Muda a nossa caminhada. Passamos a tratar as pessoas à nossa volta de maneira nova e, com o tempo, adquirimos um caráter aprovado por Deus. Assumimos um andar que sinaliza: sim, ele mudou não só o meu nome, mas a minha forma de me mover através de suas palavras. Isso é muito verdade, né, gente? Quando nós começamos a andar com Jesus, quando a gente vive um processo de conversão e começa a se relacionar de uma forma mais profunda com Deus, começa a ter contato com a palavra, com a Bíblia, com ministrações, enfim, se relacionar com o Espírito Santo, as mudanças elas começam a ser nítidas, né? A nossa forma de falar muda, a nossa forma de nos comportarmos muda, a forma da gente se vestir muda. Não porque alguém disse que deveria ser assim ou assado, mas é um processo que vai acontecendo de mudança em nós mesmo. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nós e Ele quer forjar o nosso caráter, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer moldar a quem nós somos para que nós possamos voltar a ser quem Ele nos criou para sermos. É fácil ser Jacó. A fim de restaurar a nossa identidade e mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar para arrancar o orgulho,
a ira, o vitimismo ou qualquer outra obra carnal que esteja embaçando a nossa visão com relação a quem somos ou atrapalhando o propósito dele para nós. É fácil ser Jacó, uma pessoa dominada pela carne. Difícil é nos abrirmos para a transformação divina, recebermos um novo nome e andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. Para isso, teremos de dar permissão ao Senhor para nos tocar. Todos os dias, Deus nos chama para crescermos mais por dentro do que por fora. E esse é o convite de hoje. Então, Deus tem nos convidado desde o início desse devocional a vivermos momentos de intimidade, momentos de profundidade, momentos de sermos tratadas de dentro para fora. Eu não sei quantas de vocês exatamente estão acompanhando direitinho desde o início devocional e como está sendo o processo por aí. Com algumas aqui eu acabo conversando mais ali no direct, no nosso grupo, e eu venho compartilhando com vocês que para mim esse devocional ele tem sido transformador, ele tem mexido com as minhas estruturas, existem coisas na minha vida, nos bastidores aqui acontecendo, que eu tenho certeza que estão servindo para moldar coisas que ainda precisam ser moldadas na minha mentalidade, no meu caráter. Ontem até eu estava conversando com uma amiga, né, sobre isso, algumas situações que eu tenho vivido aqui, e ela dando algumas ideias, tentando ajudar, e eu falei, eu agradeço e tal, mas eu sei que tudo tem um propósito, e eu vejo claramente como Deus tem trabalhado em mim e nas pessoas ao redor de mim que estão fazendo parte dessa situação. Então, por mais que esteja sendo difícil, por mais que esteja sendo desafiador, por mais que em alguns momentos eu até, às vezes, entre em um certo desespero, eu entendo que existe um propósito maior para a minha vida e para a vida das pessoas que estão envolvidas. Então, Deus, Ele sabe a forma que Ele precisa trabalhar com cada uma de nós. Ele sabe o que precisa ser arrancado de cada uma de nós. Ele sabe que talvez em mim Ele precisa trabalhar do orgulho, e na outra pessoa talvez Ele precisa trabalhar o egoísmo, a ira, não sei. Só Deus é que sabe o que Ele precisa trabalhar em cada uma de nós. E a forma como Ele vai fazer isso é Ele. Eu conversando ali com a minha mãe essa semana, eu falei uma frase pra ela que na hora, assim, ó, eu recebi, sabe aquela lapada do Espírito Santo? Que eu falei alguma coisa pra ela assim, mas tá na hora de Deus começar a fazer essa provisão dessa forma na minha vida também. E na hora eu ouvi assim, ó, eu estou fazendo, mas não da forma como você acha que eu deveria fazer. Não da forma como você quer que eu faça. E na hora eu entendi que Deus tem agido na minha vida, Ele tem se feito presente, Ele tem cuidado, Ele tem sido provisão na minha vida de uma forma sobrenatural. Porque é sobre Ele, é para honra e para glória dEle, não da forma que eu queria que fosse, não da forma que eu gostaria que fosse, mas da forma que precisa ser para que eu seja trabalhada e para que as pessoas que estão ao meu redor envolvidas no processo sejam trabalhadas também. Então, às vezes, a gente precisa mudar o nosso olhar, sabe? E entender que se nós estamos ali, porque às vezes a gente fica, né? Mas Deus, eu não tô entendendo, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que precisa ser feito, só não tô entendendo por que as coisas estão dessa forma, por que as portas estão se fechando, por que tá desse jeito. Porque talvez não vai ser pela força do nosso braço. Porque talvez naquela situação específica não é para ser com a força do seu braço. É para ser pelo cuidado, pela provisão, pela forma que Deus quiser agir na sua vida. E para isso, portas precisarão ser fechadas. Para isso, Deus vai precisar sim, em alguns momentos, de repente cortar coisas da sua vida
para que Ele possa agir, para que Ele possa trabalhar da maneira que precisa ser trabalhado, para você entender coisas que Ele está fazendo na sua vida. E muitas vezes não é só sobre você, mas sobre pessoas que estão envolvidas ao seu redor, que estão envolvidas no processo, que estão fazendo parte de forma direta ou indireta desse processo. E que Ele também está trabalhando nessas pessoas através da situação que você está vivendo. Então nós precisamos, de uma vez por todas, parar de achar que Deus precisa fazer as coisas na nossa vida da forma como a gente acha que deve ser feito. Ai, mas o tradicional é assim. Mas Deus não age no tradicional. Porque se Ele agir da forma tradicional, vai ser tirada a glória dEle. Então, Deus sendo Deus, Ele age para que não tenha dúvida de que foi para a honra e para a glória dEle. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que viver na dependência de Deus e entregar verdadeiramente todas as coisas na mão de Deus é confiar que nós estamos nos movimentando, que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou fazendo o que precisa ser feito, que eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Mas que muitas vezes não vai vir especificamente desta ação que eu estou fazendo, mas vai vir de uma outra maneira totalmente diferente que você nem imaginava. Ai, mas então eu tenho que parar de me movimentar assim. Eu tenho que parar de agir assado. Porque Deus não está fazendo dessa forma, Ele está fazendo de outra forma. Não, senhora. Você continua fazendo a sua parte. Porque é justamente esse movimento, é justamente esse buscar, é justamente o seu interesse, é justamente o fato de você não ficar deitada esperando cair do céu que está fazendo o favor de Deus agir sobre a sua vida. Só que não necessariamente vai ser da onde você acha que vai sair. Não necessariamente vai ser ali daquele lugar específico que você está plantando e está semeando. Você precisa continuar plantando, você precisa continuar semeando. Mas talvez essa colheita aqui, ela vai demorar um pouquinho mais. Mas Deus vai trazer de um outro lugar, de um outro plantio que você já fez lá atrás e que vai germinar hoje. Meu Deus. Nós precisamos confiar mais no agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos confiar mais nas coisas que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E principalmente que não vai ser do jeito que a gente espera que seja. Não vai ser do jeito que a gente acha que precisa ser feito. Não vai ser pela força do nosso braço. Mas vai ser do jeito que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Tá bom? Esse é o nosso recado de hoje. Deus, quando entra na nossa vida, Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história, Ele apaga o nosso passado. Apaga não, né? Mas Ele redime o nosso passado. Ele muda o nosso futuro. Ele nos coloca em novas mesas, em novos patamares. E nós precisamos deixar que esse fluir, que esse agir de Deus, Ele seja de forma inteira e genuína na nossa vida. Vamos orar pelo nosso domingo? Querido Deus, querido Pai, nós queremos Te agradecer por esse amanhecer, por esse novo dia que o Senhor está nos dando a oportunidade de termos hoje. Espírito Santo de Deus, nós queremos Te convidar para fazer parte do nosso domingo, para fazer parte da nossa semana, para fazer parte da nossa vida. Nós Te agradecemos por esse tempo de devocional, nós Te agradecemos por todas as ministrações que o Senhor tem feito em nós e através de nós durante esses 40 e tantos dias que nós já estamos juntos. Pai, venha trabalhar no nosso coração, venha ao nosso encontro, venha ao nosso favor, acalmar a nossa mente, acalmar a nossa alma, Espírito Santo, para que nós possamos viver a verdadeira paz que excede todo o entendimento,
para que nós possamos entender que o que nós estamos plantando nós vamos colher, mas talvez não nessa estação. Que cada estação nós estamos colhendo o que nós plantamos em outros momentos. E que cada um aqui possa ter a certeza de que o Senhor faz, o Senhor provisiona e o Senhor não abandona os seus filhos. Mas muitas vezes não vai ser da forma como nós esperamos, mas da forma que o Senhor precisa agir na nossa vida. Querido Pai, venha trazer calma ao nosso coração, venha trazer mansidão ao nosso coração, venha acalmar a nossa alma e venha trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos mudar a nossa história e nós queremos ser cada vez mais parecidas como Jesus. Muito obrigada por ter nos trazido até aqui, por ter nos sustentado até aqui. Muito obrigada. Em nome de Jesus, cuide da nossa casa, cuide da nossa família. Consagramos a Ti todas as coisas. Amém, amém e amém. É isso mesmo, Elenir. Deus sabe de todas as coisas, todas as nossas necessidades, inclusive como conduzir para que as nossas necessidades elas sejam atendidas. Isso é ser filha. Os nossos pais, né, eles não, ou nós como mães, né, aqui a maioria é mãe, é pai, então a gente não age com os nossos filhos da forma que ele quer. A gente não dá para os nossos filhos, eu não dou para o Samuel as coisas na hora que ele quer, do jeito que ele quer, mas eu dou do jeito que eu acho que é o certo, do jeito que eu acredito que vai ser melhor para ele. Então é a mesma coisa com Deus. Nós, como filhas de Deus, nós nos submetemos ao que Ele precisa fazer na nossa vida, a forma que Ele precisa trabalhar na nossa vida. E vai ser diferente para cada filha, porque cada filha tem uma personalidade, cada filha tem um temperamento, cada filha precisa ser tratado em um determinado momento ali. Então é a mesma forma, Deus trabalha com a gente da mesma forma que nós trabalhamos com os nossos filhos. E da mesma forma que quando um filho nosso, ele está passando por um desafio, por uma necessidade, a gente vai trabalhar, a gente não vai deixar de suprir aquela necessidade dele, Deus também. Ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades, mas a gente precisa confiar, tá bom? Um beijo, ótimo domingo e até amanhã.